10 bilhões para renovar os tratores do Brasil. Em abril de 2026, durante a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, o governo federal fez um anúncio que movimentou o setor inteiro. 10 bilhões de reais em financiamento para compra de tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas, com juros de 1 dígito. Nesse vídeo, você vai entender o que é o Move Agrícola, de onde veio essa ideia, como funciona na prática, quem pode acessar e quais são os desafios reais para esse programa dar certo. Porque por trás de um número grande como 10 bilhões, existe muita coisa que a notícia rápida não conta. Se você ainda não conhece o canal, aqui é o Tração Rural. Dados, história e análise sobre o universo dos tratores e das máquinas agrícolas. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o joinha. Isso ajuda muito o canal a crescer. Agora, vamos ao conteúdo. Para entender o Move Agrícola, você precisa entender o cenário em que ele nasceu. O produtor rural brasileiro chegou em 2026 numa situação difícil. Os juros estavam nas alturas, o custo dos insumos tinha explodido e regiões inteiras do país sofreram com enchentes no sul e secas severas no centro-oeste. O resultado, o produtor travou, parou de investir, ficou segurando o caixa. E as fábricas de máquinas agrícolas sentiram isso na pele. O setor vinha operando com cautela, vendas em queda e a renovação da frota, que já estava atrasada, foi empurrada para frente. Ao mesmo tempo, existe um dado que não dá para ignorar. Metade da frota de tratores no Brasil tem mais de 10 anos. São máquinas velhas, que consomem mais combustível, quebram mais, perdem mais grão na colheita. O campo brasileiro estava pedindo socorro e o governo respondeu com o Move Agrícola. O Move Agrícola não surgiu do nada. Ele bebeu da fonte de um programa anterior, o Move Brasil, lançado no início de 2026 para renovar a frota de caminhões do país. O Move Brasil colocou os mesmos 10 bilhões de reais à disposição do setor de transportes. O resultado foi surpreendente. Os recursos foram comprometidos em cerca de 90 dias. 90 dias para 10 bilhões, mesmo com juros que ainda estavam altos na época. Isso provou uma coisa fundamental. O problema não era só o juro, era a falta de uma linha de crédito estruturada, com prazo compatível com a vida útil do equipamento. O produtor e o transportador não estavam esperando juro zero, estavam esperando uma condição que fizesse sentido no longo prazo. O governo viu isso e pensou: se funcionou com caminhão, vai funcionar com trator. E nasceu o Move Agrícola. Então vamos aos detalhes. O Move Agrícola disponibiliza 10 bilhões de reais em financiamento para a compra de tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas. Os juros prometidos são de 1 dígito, abaixo de 10% ao ano, num momento em que o crédito livre cobra muito mais que isso. Quem opera esse dinheiro? Aqui está uma das novidades do programa. Em vez de concentrar tudo no BNDES, o Move Agrícola distribui entre 4 agentes: a Finep, que é a financiadora de inovação do governo federal, o Banco do Brasil, com sua capilaridade nacional, as cooperativas de crédito, que conhecem o produtor local de perto, e bancos privados para grandes produtores e frotas. A previsão anunciada na AgriShow era de que os recursos chegassem ao mercado em até 3 semanas após o lançamento. Rápido o suficiente para aproveitar o momento da feira, quando o produtor está com intenção de compra. Um detalhe importante: o programa prioriza máquinas com tecnologia nacional e inovação embarcada. Não é qualquer trator. É um trator que ajude o Brasil a produzir melhor e com menos impacto ambiental. O Move Agrícola faz parte de algo muito maior: a Nova Indústria Brasil. Uma política lançada em 2024 para reverter a desindustrialização do país. Dentro dessa política, existe uma meta ambiciosa, que até 2033, 95% das máquinas usadas no campo brasileiro sejam de fabricação nacional. Hoje o Brasil tem um parque fabril robusto: John Deere em Horizontina, Valtra em Mogi das Cruzes, New Holland em Curitiba, mas ainda depende de componentes importados para a parte eletrônica e de automação. O Move Agrícola atua exatamente nesse ponto. O crédito favorece quem compra máquina nacional, com conteúdo local.
Isso estimula as fábricas a investirem em tecnologia, os fornecedores a crescerem e os empregos industriais a se manterem no Brasil. Campo e fábrica conectados pela mesma política. Essa é a lógica. Mas o que muda concretamente na vida do produtor que acessar esse crédito? Primeiro, combustível. Motores modernos consomem significativamente menos diesel por hectare trabalhado do que os equipamentos antigos. Numa operação grande, isso representa uma economia real e constante ao longo dos anos. Segundo, perdas na colheita. Colheitadeiras obsoletas podem perder até 10% da produção, grão que fica no campo em vez de ir para o silo. Máquinas modernas têm sistemas de monitoramento que reduzem esse desperdício a quase zero. Terceiro, precisão. Com GPS e automação, o produtor aplica fertilizante e defensivo só onde precisa, na quantidade certa. Menos produto, menos custo, menos impacto no solo. E tem um benefício que vai além dos números: a agricultura familiar. Esse segmento responde por 70% dos alimentos consumidos no Brasil, mas é o que tem menor índice de mecanização. O Move Agrícola, ao incluir cooperativas como operadoras e priorizar equipamentos de menor porte, abre uma porta que historicamente ficou fechada para o pequeno produtor. Até aqui parece perfeito, mas o Tração Rural não existe para contar só a metade boa da história. O maior desafio do Mova Agrícola é que ele chega num momento em que boa parte dos produtores não tem margem para contrair nova dívida, mesmo com juro baixo. Quem perdeu safra por seca ou enchente não tem balanço para assumir um financiamento de longo prazo. O problema desse produtor não é falta de trator, é excesso de dívida. Entidades do setor argumentam que 10 bilhões de reais para máquinas precisam vir acompanhados de linhas para renegociação de passivos e capital de giro. Sem isso, o programa atende quem já está relativamente bem e deixa de fora exatamente quem mais precisa. Além disso, programas de crédito subsidiado no Brasil têm um histórico de burocracia que atrasa a chegada do recurso ao produtor. A promessa de 3 semanas é ousada. O mercado vai cobrar o cumprimento. Aqui no Tração Rural, a gente vai acompanhar de perto como esse programa evolui. Os números, as aprovações, os impactos nas vendas de máquinas. Se você quer acompanhar junto, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o joinha nesse vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo o agro com dados e profundidade. Até o próximo vídeo!